A todos os nossos votos de muita paz. Nós gostaríamos de conversar a respeito da chamada psicologia espírita de Joana de Ângeles. Veja que, na verdade, a primeira proposta do ponto de vista psicológico aconteceu quando, em janeiro de 1858, Allan Kardec inaugurou a Revista Espírita. Nessa Revista Espírita, ele colocou, nessa primeira edição, um subtítulo denominado Jornal de Estudos Psicológicos. A psicologia, a partir daquele período, por volta aproximadamente da década de 1870, começou a desvencilhar-se da filosofia, através de um laboratório de trabalhos psicológicos que foi inaugurado em uma universidade alemã, na cidade de Leipzig. A partir daí surgiram as chamadas forças dentro da psicologia, sendo a primeira delas a chamada comportamentalista. A segunda seria a psicanálise de Sigmund Freud. Na sequência, nós teríamos a psicologia humanista de Abraham Maslow como terceira força e finalizando a psicologia transpessoal, que seria então catalogada como sendo a quarta força. Mas mesmo diante dessas chamadas forças da psicologia, nós vamos encontrar outros pensadores, como por exemplo Carl Gustav Jung e a sua psicologia analítica. Nós vamos encontrar a psicologia pessoal de Alfred Adler e a psicossíntese de Roberto Assagioli, entre muitas outras. Então Joana de Ângeles, tomando de todo esse escopo, esses pensadores contemporâneos que nos trouxeram uma série de informações a respeito do desenvolvimento do ser psicológico, ela estabelece o que ela mesma chama de uma ponte entre os pensamentos desses psicólogos, psiquiatras, juntando como uma ponte de integração com o pensamento espírita. E a partir de então, surge aquilo que nós chamamos hoje da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Pois bem, para que essa psicologia possa se transformar em algo palpável para todos nós, chega-se à conclusão que ela é calcada sobre o que nós poderíamos chamar de 4 pilares. Esses 4 pilares que dão a sustentação a essa psicologia espírita, eles, na verdade, são todos vinculados ao chamado aprendizado ou aprender. E a própria Joana de Ângeles que nos diz que todos nós somos eternos aprendizes da vida. E como aprendizes estamos aí sujeitos a todas essas possibilidades que temos de nos restaurarmos diante das nossas próprias vidas. Pois bem, o primeiro desses alicerces ou desses pilares ou colunas da psicologia espírita é chamado aprender a conhecer-se. Porque a se conhecer, na verdade, tem a ver com tomarmos consciência de tudo aquilo que somos capazes, de tudo aquilo que podemos realizar em prol das nossas próprias vidas. E ela toma como base, por exemplo, no livro Despertar do Espírito, a proposta da psicossíntese, que falamos há algum tempo atrás, de Roberto Assagioli, um psiquiatra, neurologista de origem italiana. Assagioli, basicamente, estabelecia que a grande proposta do autoconhecimento se baseava na chamada integração dos eus. Então chamamos atualmente o eu superior, que é aquele caracterizado pelas chamadas superpersonalidades. As superpersonalidades nada mais são do que aquilo que Allan Kardec denominava como sendo as nossas virtudes. E abaixo da linha do eu superior, nós teríamos o eu pessoal, o eu individual, ou podemos até chamá-lo de eu inferior, onde se encontram aquilo que Allan Kardec também denominava das nossas más inclinações. As nossas más inclinações são basicamente caracterizadas pelo orgulho e pelo egoísmo, nada mais. Então são as chamadas subpersonalidades. No entanto, para que nós consigamos adentrar as superpersonalidades, as nossas virtudes, onde a maior delas é o amor, nós temos que conviver durante um determinado período com as nossas subpersonalidades. Na verdade, é o que Jesus falava na sua parábola do joio e do trigo. Não adiantava ceifar o trigo, ceifar o joio, porque também poderiam ceifar o trigo. Então era necessário que a colheita viesse para que então separássemos o joio do trigo. É quando nós conseguimos
ao integrarmos os nossos eus, separarmos as nossas das nossas super personalidades. Então, aprender a conhecer. Agora, a segunda proposta é aprender a viver. Mas não só do ponto de vista físico-químico. Nós temos que determinar se nós queremos bem viver ou viver bem. Há uma diferença circunstancial, entre outras. Viver bem é uma meta praticamente necessária a todos nós. Mas e bem viver? O que é que significa? Se nós recorrermos ao Livro dos Espíritos, na questão 922, Allan Kardec pergunta à espiritualidade se há algo em comum que nós possamos determinar para o nosso bem viver, o que equivale a dizer a nossa felicidade. Então os espíritos redarguem dizendo que para a vida material a felicidade é alcançada através da posse do necessário e para a vida moral a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para que nós possamos bem viver, é necessário que façamos uma análise a respeito de nós mesmos. Se temos aquela posse do necessário, o supérfluo e o necessário, nada tem de absoluto, depende de cada um de nós, ao desenrolarmos a nossa vida moral em torno da nossa própria consciência, é aquilo que hoje faz parte, o que integra o nosso ser, quando olhamos para o nosso mundo e nos deparamos com uma circunstância repleta de fatalidades, repleta de situações. Hoje dizemos as chamadas fake news, tanta coisa dita que não tem nada de especial em relação a isso. Temos que tomar os nossos cuidados, temos que nos precaver em relação a essa pandemia que nos assola, mas nós não podemos deixar com que isso destrua a segunda hipótese da vida moral, que é a fé no futuro. Temos que ter certeza que as coisas vão progredir. O terceiro pilar é aprender a ser. Veja, o que é que nós podemos entender de aprender a ser? Se nós fizermos uma leitura rápida do Sermão da Montanha, e diz Roberto Holden que quando Jesus subiu ao Monte Curumhatin, nas cercanias daquele mar da Galileia, ele ali lançou a grande plataforma do Reino dos Céus. É nessa plataforma que ele vai nos ensinar a aprendermos o quê? A sermos. Sermos pessoas que façamos a diferença, porque ele dizia que bem-aventurados seriam os misericordiosos, bem-aventurados os mansos, os simples de coração, os pacificadores. Então veja, é a grande proposta para que nós possamos aprender a ser. Basta ler o Sermão da Montanha. E o quarto pilar, ou a quarta coluna da psicologia espírita, nós vamos encontrar na máxima do aprender a amar. Porque Joana de Ângeles diz que nesse constante aprendizado da vida, nós temos que incluir o amor, porque amar também se aprende. E nós temos diversas fases do amor: o amor infantil, o amor juvenil, o amor da maturidade, o amor em relação ao próximo, porque ela diz lá no Evangelho e as propostas da psicologia profunda, que quando Jesus retoma a ideia icônica do povo de Israel de que devíamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ela diz que para aqueles que psicologicamente já estamos mais amadurecidos, é necessário que nós façamos uma inversão e que nós passemos a amarmos a nós mesmos. É o alto amor, porque quem ama a si mesmo consegue detectar as suas próprias dificuldades. E uma vez detectadas as dificuldades, também pode reconhecer no seu próximo. Então passa a ser o amor, o amor ao próximo. E somente aquele que se ama a si mesmo, determinando para si as melhores potencialidades que a vida possa lhe designar, é que consegue amar ao próximo. E João o Evangelista foi muito feliz. Ele disse: quem é que consegue amar a Deus a quem não vê, se não ama ao seu próximo a quem não vê? Então, quando nós realizamos essa proposta de auto-amarmos-nos, depois amar o nosso próximo como consequência natural, nós vamos conseguir amar a Deus. Então veja, a grande proposta de amarmos de forma não circunstancial, de forma indefinida a todos e de forma tão natural, é a grande proposta que consta de Jesus.
Porque Jesus foi muito natural, muito espontâneo, vamos dizer assim, na arte de amar. Ele amava com uma capacidade tão extraordinária que nós até hoje nos assustamos. Então, quando está lá, exarado em um livro dos Espíritos, naquela tradicional questão 625, qual é o modelo e guia que Deus nos permitiu conhecer? E a resposta dos Espíritos: Jesus. É realmente esse modelo, esse guia, é o modelo para que nós possamos seguir, para aprendermos a amar. Porque quando nós conseguirmos aprender a amar, quando nós conseguirmos aprender a viver, quando conseguirmos aprender a ser, e quando conseguirmos aprender a conhecer, então nós estaremos equilibrando os nossos eus. Estaremos naquela condição agora propícia que dissemos lá no início, que Jesus nos disse, para que chegássemos a um determinado ponto em que pudéssemos separar o joio do trigo. O mundo é um extraordinário laboratório de aprendizado. Nós estamos aprendendo a todos os dias, nós estamos consolidando em nós mesmos todas as informações que o mundo nos traz, as úteis e muitas vezes as inúteis. Nós temos que separar. Nós temos que saber entender que o momento é um momento muito especial que a nossa humanidade está vivendo. É um momento em que nós imaginamos ou pretendemos que haja uma forma de autoconscientização, de nós percebermos que de fato o mundo traz as suas dificuldades implícitas em si mesmo, no próprio desenvolvimento. Mas quando nós conseguimos perceber que há algo muito além disso tudo, como por exemplo a grande proposta espiritista da imortalidade da alma. É uma das propostas mais extraordinárias, porque se nós percebermos que nós somos imortais, e aí nós vamos lembrarmos do Hernani Guimarães Andrade, talvez o maior estudioso da reencarnação e de fenômenos parapsicológicos no nosso mundo, ele dizia que quando nós nos conscientizarmos da realidade da reencarnação, invariavelmente nesse momento nós vamos atingir uma pacificação interior. Porque não haverá necessidade de nós mais nos degladiarmos com nós mesmos, nos degladiarmos com o nosso próximo, porque estaremos em paz consigo mesmo, na certeza de que o futuro providenciará todas as nossas necessidades de aprendizado, todas as nossas necessidades de equalização do nosso eu egoísta, do nosso eu das más inclinações, com o nosso eu superior, o nosso eu do amor. Que Jesus, esse extraordinário protótipo do amor, possa prosseguir sempre nos inspirando, permitindo que nossas vivências sejam sempre do ponto de vista de engrandecimento. Que Ele nos abençoe e nos conduza sempre com muita paz. São mais uma vez os nossos votos a todos.